Buenas tardes, boa tarde. Soy José Manuel Illán, miembro de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología. Eu primeiro quero falar en portugués para dar a benvenida a nuestros amigos. Eu non sei falar moito ben, lo sinto. Eu, eu vi de moitas palabras. Em, Desde novembro de 2024, con o apoio do Ministerio da Cultura español, temos vindo a realizar unha serie de reunións que terminarán en setembro. O objetivo é establecer unha rede europea de profesionais de arqueología para a cual todos están convidados e a partir de agora eu prefiro falar en español. Podéis seguir el chat. En el chat tenéis un link y ahí se abre la aplicación de traducción simultánea. Os tienen que salir dos columnas. La de la derecha se pone el idioma en el que lo queréis ver y el de la izquierda se supone que tiene que salir en el que se habla. No sé si me he explicado bien, pero lo importante, el de la derecha, la columna de la derecha, idioma en el que se quiere ver la traducción. Podéis jugar con el tamaño de las pantallas, etcétera, etcétera. Y bueno, en español yo creo que todos los que estáis me conocéis, así que sabéis de qué va el proyecto y todo lo que hemos estado haciendo desde noviembre del año pasado. Y así que ya doy la palabra a Reggie Barbosa y Raquel Gonzaga, que son presidenta y vicepresidenta de Stark. Y muchas gracias, muy obrigado por estar aquí y adelante. Le Ah, doy los permisos a Raquel. Sí, Sim? Ok. ahora. enquanto a Raquel põe aqui o PowerPoint para vocês poderem acompanhar a informação. Antes de mais, queria aqui agradecer aos nossos companheiros espanhóis que nos convidaram, à plataforma de profissionais de arqueologia, ao Jaime, ao Manuel, que nos receberam também, nos fizeram esse convite. Eu espero que vocês consigam entender o nosso português. Creio que as legendas devem estar a funcionar. No meu computador não estão, mas espero que esteja a funcionar no vosso. Com certeza, a falha deve ter sido minha em ativar essas legendas, mas espero que consigamos aqui comunicar uns com os outros e passar a informação relativa à luta dos trabalhadores em Portugal. O meu nome é Regis Barbosa, eu sou presidente da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Arqueologia. A minha camarada Raquel Gonzaga é a vice-presidente do nosso sindicato, que já completou mais de 10 anos, e vamos falar um pouco disso, um pouco da criação do sindicato, mas igualmente vamos abordar e caracterizar o melhor possível o setor da arqueologia em Portugal. Há diferenças, talvez não tão grandes, mas há diferenças substanciais entre a arqueologia em Portugal e a arqueologia em Espanha, também derivada da própria estrutura do Estado, que é diversa, não é? No caso de Espanha, temos para além de ser um país bastante maior, temos as autonomias e uma outra característica regional que não temos em Portugal, apesar da existência das regiões autônomas da Madeira e dos Açores. Mas temos uma arquitetura de Estado bastante diferente, o que faz com que também existam algumas diferenças do ponto de vista formal. O caminho, creio que é um caminho comum, seja no que diz respeito à arqueologia, ao crescimento da arqueologia e ao surgimento da arqueologia em Portugal e em Espanha e na Europa em geral,
seja no que diz respeito à luta dos trabalhadores. Talvez sejam esses dois grandes pontos que temos, essas duas grandes vias, duas grandes estradas que percorreremos nessa apresentação de hoje. No que diz respeito à luta dos trabalhadores, também enfrentamos, como Espanha, desafios ante políticas neoliberais que tiveram um grande impulso a partir dos anos 90 e que tiveram um custo muito grande para os trabalhadores. Temos, dos anos 90 para cá, dois processos muito sincrônicos de fortalecimento e criação de legislação de proteção do patrimônio, por um lado, que é bastante benéfico, com um processo de ascensão do neoliberalismo e de retrocesso do direito dos trabalhadores. Talvez esses dois eixos sejam uma grande contradição, no qual os trabalhadores fazem o seu caminho, fazem a sua vida e lutam contra essas contradições. Portanto, já adentrando aqui na nossa apresentação propriamente dita, Raquel, se quiser, por favor, você que vai ter que passar. Sim, tens que me avisar. Sim, é isso. Obrigado. Está um pouco lento, não sei porquê. Sim, tudo bem. Já está, já está. Portanto, de uma forma muito resumida, essa apresentação visa, primeiro, caracterizar a atividade e os profissionais da arqueologia portuguesa. Num segundo momento, iremos abordar a questão da legislação patrimonial e dos direitos laborais, as duas vias que falava há pouco. Por fim, no terceiro ponto, falaremos do nosso sindicato especificamente, do STARC, sua missão, a sua atuação e os seus resultados. Antes de passar para o próximo slide, também refiro que o nosso sindicato, o STARC, faz parte da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a nossa grande confederação dos trabalhadores aqui em Portugal. Portanto, estamos inseridos na luta unitária pelo direito dos trabalhadores. Portanto, também não estamos a lutar sozinhos, não é? Nesse sentido. Raquel, por favor. Sim. Num primeiro momento, o que nos parece ser mais claro e um caminho mais assertivo é a caracterização dos sítios arqueológicos em Portugal. Ora, os sítios arqueológicos estão coligidos a nível de todo Portugal continental numa base de dados chamada Endovélico, o deus pré-romano, né? Todos os sítios inventariados em Portugal fazem parte, estão coligidos nessa grande base de dados que foi desenvolvida a partir dos anos 90. Com base nessa informação do Endovélico, uma camarada nossa presidente da Assembleia Geral do STARC, Jacinta Bugalhão, fez um estudo de caracterização da arqueologia portuguesa. E é com base nesse estudo que apresentamos essa primeira parte. Ora, num primeiro momento, de análise dos dados do Endovélico, portanto, dessa base de dados, vemos que do início dos anos 80 até o ano de 2023, há um aumento muito grande da quantidade de sítios arqueológicos conhecidos em Portugal. A série começa, portanto, no início dos anos 80, mas podemos ver que em 81 há mais ou menos 4.000 sítios que são conhecidos, que são inventariados em Portugal, e chegamos ao fim da nossa série, já com 39 mil, cerca de 39 mil sítios conhecidos, inventariados em Portugal. Chamamos a atenção, dentro dessa série temporal, do grande salto que existe a partir dos anos 90, portanto, cerca de 95, 97, quando efetivamente, com base em toda a legislação do patrimônio e uma legislação um pouco anterior relacionada ao ambiente, à proteção do ambiente, aos estudos de impacto ambiental e à proteção do ambiente como um todo, a implementação dessa legislação e
a consolidação dessa legislação e aplicação faz com que comece a haver um salto muito grande do número de sítios arqueológicos conhecidos. Portanto, está diretamente esse trabalho, esse aumento do conhecimento de sítios arqueológicos está diretamente relacionada ao advento e ao aumento do que nós chamamos de arqueologia preventiva e também da arqueologia de emergência. Essa não aumenta, mas sobretudo da arqueologia preventiva, da arqueologia de obra, da arqueologia de minimização. Portanto, podemos aqui continuar. O número de trabalhos arqueológicos também sofre esse grande aumento a partir também dos anos 90. Há um número relativamente baixo, mas constante ao longo dos anos 80, de menos de 500 trabalhos arqueológicos ano, e depois um aumento muito grande, exponencial, que vem do final dos anos 90, com uma quebra acentuada ali por volta de 2009, 2010, devido à crise do subprime e a troika, não é? A vinda da troika para Portugal. Portanto, a vinda do FMI e a grande quebra que houve no âmbito da crise das dívidas soberanas. Uy, Não sei o que Perdão, aconteceu. caiu. perdón. Já está, já está. Já está? Mas eu não consigo. Vocês Un conseguem momento, ver, né? Não. Eu não un consigo. momento, un problema técnico. Pronto. Mas é a partir desses anos 90 que há esse grande aumento do número de trabalhos arqueológicos e há essa quebra nos cerca de 2008, 2010, com a crise do subprime, e que só vai haver uma recuperação a partir de 2015. Por causa, em grande medida, do advento da reabilitação urbana, da grande pressão que existe sobre as cidades, problemas também que afetam, sabemos que afetam a Espanha e afetam a Europa como um todo. Portanto, a partir do momento em que há esse ressurgimento do imobiliário a partir da reabilitação urbana, há um novo boom da arqueologia e a gente tem outro processo de aumento do número de trabalhos arqueológicos. Mas, de facto, o grande salto é nos anos 90, com a legislação de proteção do patrimônio. Isso, no fundo, denota ou é explicado por uma ligação muito próxima entre o setor da construção civil e o setor da arqueologia, a partir dos anos 90. É a partir desse período que a gente começa, através da legislação de proteção do patrimônio, começamos a ter uma ligação umbilical entre a arqueologia, a atividade arqueológica e a construção civil. Deixa-me só aqui. Raquel, Pois, sem slides. ¿puedes intentar compartir? Posso sim. Ah, Ver, Raquel, se não não, consigo, diz que não tenho permissão. Mm, de qualquer forma, só para não perder o discurso e não perder aqui não perdermos demasiado tempo. Também ¿Ahora? Não. ainda não. Então, enquanto vamos Uf. tratando desse ponto, vou aqui avançando com alguns conceitos. No fundo, essa legislação traz uma característica que é o enquadramento dos trabalhos arqueológicos em 4 diferentes tipos de trabalhos. Portanto, nós temos os trabalhos de investigação, ligados à investigação científica, fundamentalmente feito pelas universidades, seja portuguesas, seja estrangeiras, em território português. Temos os trabalhos relacionados à valorização de patrimônio arqueológico. Temos os trabalhos relacionados à arqueologia preventiva, que nós separamos da arqueologia de emergência. Portanto, temos
esses últimos dois, essas últimas duas características diretamente ligadas à atividade econômica da construção civil, bem como as atividades da agricultura, que também tem um impacto muito grande em Portugal, da agricultura intensiva. Acho que agora você já consegue, Raquel. Já. Como é que Boa. sabias? Estou a brincar. Em que slide queres que eu coloque? Pode passar já para o próximo. Portanto, como eu Este? dizia, sim, Sim, ok. essas quatro categorias: investigação, valorização. Aqui está repetida a valorização. Investigação, valorização, arqueologia preventiva e arqueologia de emergência. Portanto, o que nós, nos primeiros anos da nossa série, nós temos um número muito grande de trabalhos de arqueologia de emergência e um número assinalável de arqueologia de investigação. Nesse meio, temos um número também assinalável de trabalhos ligados à valorização de patrimônio. Esses números vão mais ou menos se mantendo ao longo do tempo, de modo que é nos anos 90 que começa a haver aqui uma grande alteração. A verde, nós temos os números relativos à arqueologia preventiva, começam a aumentar substancialmente. A investigação percentualmente diminui. E depois temos, eu acho que aqui, e temos uma diminuição. Eu acho que esse gráfico tem aqui alguma troca nos números. Deixa eu só aqui ver uma coisa. Dê-me só um minuto. Das percentagens? Sim, há aqui um problema. Es que el verde, el de valorización, realmente es la de contrato, es comercial. Es lo que Comercial. pasa, que está traducido como valorización, pero es la de preventiva, la de contrato. Pois o que nós temos aqui a vermelha é a valorização, portanto, ela vai mantendo um número relativamente pequeno. A azul, nós temos. Dê-me só um minuto. A azul, nós temos a investigação, é assim que está certo, desculpem. A azul, nós temos a investigação, que era hegemônica nos anos 70, 74 e vai diminuindo ao longo do tempo, não porque tenha diminuído o investimento nesse tipo de arqueologia, mas porque ele vai percentualmente diminuindo. Depois temos a valorização, que também vai diminuindo percentualmente, mas temos o aumento substancial a verde, agora sim, de forma correta, a arqueologia preventiva. Felizmente, a arqueologia, a cor roxa, de emergência, esse gráfico teve aqui alguma troca, a verde, a roxo, a arqueologia de emergência vai diminuindo para níveis basicamente residuais. De uma forma geral, o processo vai no sentido de que a arqueologia de contrato, a arqueologia comercial, a arqueologia relacionada à construção civil tem um aumento e se torna basicamente hegemônica no que diz respeito ao número de trabalhos arqueológicos em Portugal. No entanto, temos uma conquista dentro desse processo que é a arqueologia de emergência se torna basicamente residual, o que significa que as estruturas, a legislação, as estruturas de Estado que foram sendo criadas permitiram que grande parte da arqueologia comercial fosse enquadrada antes das obras ou devidamente enquadrada nos tempos da arqueologia preventiva. Portanto, nos tempos adequados à proteção do patrimônio e à proteção e a conjugação dessa proteção com a atividade da construção civil. Portanto, há aqui esses dois aspectos.
um lado, uma hegemonia da arqueologia comercial que não é de todo desejável, tendo em vista que a arqueologia de valorização e a arqueologia de investigação têm um peso muito pequeno, ou relativamente pequeno, mas tem um lado muito positivo, que é a diminuição para níveis basicamente residuais da arqueologia de emergência, que era relativamente grande nos anos 70 e 80. Portanto, é uma conquista que também tem que ser devidamente valorizada. Raquel, por favor. Aqui nós temos um gráfico que vai mostrando a evolução do número de empresas de arqueologia na arqueologia, que atuam na arqueologia portuguesa. As primeiras empresas surgem, lá está, nos anos 90. O modelo da arqueologia em Portugal é um modelo que conjuga a atividade de empresas e arqueólogos independentes e a tutela do Estado Central, da administração central, sobre a atividade arqueológica. Não obstante, alguns, seja o Estado Central, de uma forma muito residual, sejam os municípios, também fazem trabalho arqueológico, também executam trabalhos arqueológicos. No caso da administração central, portanto, do Estado Central, esse número é bastante residual, mas existe. No caso dos municípios, é menos residual, é mais frequente, mas a maior parte do trabalho feito em arqueologia é realizado por empresas e profissionais independentes, cabendo ao Estado, fundamentalmente, a fiscalização e a tutela dessa atividade arqueológica. Portanto, temos aqui esse aumento até os anos de 2006 do número de empresas de arqueologia e depois vamos tendo flutuações que reportam um pouco a grandes obras ou a própria dinâmica da economia portuguesa. Chama a atenção que as empresas de arqueologia portuguesa são fundamentalmente o que nós chamamos de PMEs, portanto, de pequenas, diria média, mas se calhar são micro, pequenas e médias empresas. Portanto, estamos a falar de empresas com até 60, 50 trabalhadores no máximo. Não há empresas com um número maior de trabalhadores do que esse. Portanto, Vou passar. sim, se faz favor. Também temos aqui esse gráfico com o número de profissionais que dirigem trabalhos arqueológicos. Esse gráfico vai mostrando precisamente esse aumento e que se relaciona precisamente também ao aumento do número de cursos de arqueologia, de cursos de arqueologia que formam profissionais do setor nas universidades portuguesas. Atualmente existem 7 universidades que têm licenciaturas em arqueologia, portanto, têm grados, né, em arqueologia, de norte a sul do país. Portanto, temos um aumento do número de profissionais de arqueólogos, portanto, ao longo do tempo, com um grande aumento no início do século XXI e uma certa manutenção desse número de profissionais. Por favor, Raquel. Portanto, aqui temos um dado muito importante sobre a arqueologia portuguesa, que é a paridade de sexo. Também há uma gralha neste gráfico. Está É? feminino 2 vezes. Ok. Pronto, houve aqui peço aqui imensa desculpa, a gente fez aqui umas alterações no PowerPoint. Eu sou um utilizador de Linux e por vezes aqui há alguns problemas, pode haver alguns problemas nessas alterações. Seja como for, pode se dever a isso. Nós temos a azul os homens e numa cor vermelha as mulheres. No início do nosso período temporal, nós temos um número de homens absolutamente hegemônico e que depois vai sendo esbatido ao longo do tempo. O que explica em grande medida essa alteração do panorama da arqueologia é precisamente a democratização do sistema de ensino universitário em Portugal.
A partir da Revolução de Abril, portanto, de 1974, há profundas alterações na sociedade portuguesa que também tocam a universidade. Há um aumento no número de universidades e uma democratização do acesso ao ensino superior, acompanhada também de políticas de conquista de direitos através da luta, sobretudo direitos ligados aos trabalhadores e às trabalhadoras, portanto, às mulheres. Isso tudo resulta no aumento de mulheres licenciadas num cômputo geral, na sociedade como um todo. No caso da arqueologia específica, esse aumento se verifica de uma forma muito acentuada a partir dos anos 80, sendo que já no século XXI temos uma paridade entre homens e mulheres que trabalham em arqueologia. Portanto, já é o modelo que temos há algumas décadas e é um modelo que tudo indica que deve se manter e que reporta precisamente essa democratização e essa conquista de direitos a partir de 1974. Raquel, se for chover. Portanto, aqui eu creio que os gráficos devem estar corretos. Pronto. Temos, no caso da formação dos arqueólogos, uma evolução dos anos 60 até 2017, no qual existia inicialmente um número muito grande de arqueólogos com licenciatura, portanto, com graduação, um número relativamente pequeno de mestres e um número também substancial de doutorados. O processo vai evoluindo da seguinte maneira: o número de arqueólogos sem qualquer formação vai se tornando residual, o segmento de cor azul, vai diminuindo ao longo do tempo. Havia, desde os anos 60, uma série de arqueólogos amadores que, lá está, o aumento de número de cursos de arqueologia vai se tornando residual. Raquel, não sei se a Raquel viu. Sim, a quê? questão de... tem que se aceitar se alguém quiser entrar na sessão. Como você está como... Mas eu não vejo. Está a aparecer? Não sei. Você está como host, deve... Não tenho ninguém. Não está a aparecer nada. Pronto. Então, Mas ainda bem que avisaste. sim. Foi aqui mas quando me aparece eu aceito. Mas agora não apareceu nada. Apareceu alguma coisa? Não. Ok. Então vamos continuar. É isso. Portanto, nós temos essa diminuição do número de profissionais sem qualquer tipo de formação. E depois temos uma divisão entre os arqueólogos que têm só a licenciatura, portanto, só a graduação, e os arqueólogos que também são mestres, portanto, que têm um mestrado. Essa divisão se explica pelo advento do processo de Bolonha, a partir de 2008, em Portugal, que fez com que, para que se pudesse dirigir trabalhos arqueológicos, fosse obrigatório o grau de mestre. Não é só o grau de mestre que é exigido, é preciso alguns dias de escavação, um determinado número de créditos, mas é fundamental ter um mestrado em arqueologia para que se possa dirigir trabalhos arqueológicos. Isso faz com que todos aqueles que tenham licenciaturas, graduações, que são posteriores ao processo de Bolonha, tenham necessariamente, se quiserem dirigir trabalhos arqueológicos, que fazer um mestrado. Isso explica esse aumento muito grande, no caso, a cor verde, do número de mestres. Depois, temos um aumento não tão substancial assim de doutores em arqueologia. É um número que vai mantendo mais ou menos, pode parecer mais ou menos o mesmo, mas há um aumento relativo, e que precisamente tem a ver com o investimento na investigação em Portugal. Raquel, por favor. Temos aqui
um gráfico que precisamente mostra os tipos de relação laboral que existem entre os profissionais da arqueologia, com um número. Aqui temos uma divisão que é os empresários, que só surgem a partir dos anos 90, arroz. Temos os bolseiros, que são aqueles que têm bolsas de investigação, os trabalhadores dependentes e os trabalhadores independentes. O que nós temos? No início da nossa série temporal, nós temos um número muito grande de trabalhadores dependentes, com vínculos dependentes, portanto, trabalhadores por conta de algum patrão. Esses trabalhadores eram fundamentalmente trabalhadores que tinham um vínculo com o Estado, portanto, trabalhavam para a administração central, trabalhavam para o Estado central ou trabalhavam para os municípios. Esse número vai se esbatendo ao longo do tempo, na medida em que começam a surgir empresas de arqueologia e começa a existir uma atividade de trabalhadores independentes. Portanto, depois, o número de trabalhadores independentes vai aumentando muito a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, e também o surgimento dos empresários da arqueologia, que não existiam e passaram a existir. Os bolseiros foram sempre existindo e também se apresentam aqui nessa série histórica. Podemos seguir? Aqui nós temos outro gráfico que também, no fundo, apresenta em quais instituições trabalham os arqueólogos. Temos hoje uma realidade bastante mais diversa do que teríamos há alguns anos atrás, com trabalhadores ligados à administração central, à administração pública local, às associações, mas o maior número de trabalhadores está ligado às empresas, tem vínculo com as empresas, ou são os trabalhadores independentes. Portanto, temos aqui esses dois grandes grupos, trabalhadores independentes, trabalhadores com vínculo a empresas. É importante referir que quando falamos de trabalhadores independentes, muitas vezes estamos a falar de falsos trabalhadores independentes. Portanto, trabalhadores que têm um vínculo, que não tem vínculo laboral com qualquer empresa ou com qualquer instituição, mas que, na verdade, prestam serviço unicamente para uma mesma entidade. Portanto, é aquilo que nós chamamos, em Portugal, de falsos recibos verdes. Os recibos verdes é o nome, digamos, popular que se dá aos trabalhadores independentes. Porque no início, quando foram criados foi criado esse modelo de trabalho, os recibos que esses trabalhadores passavam eram num caderninho verde, portanto era um recibo verde, assim chamava. Hoje em dia já são eletrônicos, já não são necessariamente verdes, mas o nome ficou e há aqui a existência desses profissionais sem qualquer vínculo, a priori independentes, mas que muitos deles teriam, de facto, trabalham para instituições e, de facto, deveriam ter um vínculo laboral estabelecido. É um dos problemas que falava de início, do modelo neoliberal, um modelo que precariza os trabalhadores, precariza o próprio trabalho e a defesa do patrimônio arqueológico. Podemos seguir, Raquel? Portanto, de uma forma geral, nós temos aqui um setor em que a insegurança profissional é muito vincada, que se estima que entre 60% e 70% dos arqueólogos portugueses são esses trabalhadores independentes, ou falso independentes, a maior parte deles. Existe, no caso desses trabalhadores, a falta de apoio no que diz respeito à alimentação, ao alojamento, aos seguros de acidente laboral. E depois nós temos
também um incumprimento muito grande das normas de saúde, segurança e higiene no trabalho. Os recursos a ferramentas, a transporte e aos referidos equipamentos de proteção individual são muito limitados. E são limitados em grande medida por essa precariedade laboral, por essa ausência de vínculos. Sobretudo onde esses vínculos não existem, essa falta de recursos é mais vincada, é maior. Também se verifica uma itinerância excessiva da profissão, com profissionais se deslocando por todo o território do país para executar trabalhos arqueológicos, o que se esbate um pouco em algumas regiões, concretamente em Lisboa e no Porto, onde há uma dinâmica, ou tem se verificado uma dinâmica muito relacionada ao imobiliário. Esse panorama tende a dificultar a conciliação entre a vida pessoal e familiar, e todos esses problemas são aqueles que o Sindicato dos Trabalhadores da Arqueologia tem enfrentado e tem procurado lutar ao longo do tempo, visando a conquista de direitos por parte dos trabalhadores. Em termos de corpo empresarial, temos um corpo empresarial reduzido, aquele número de empresas de algumas dezenas, e com alguma fragilidade. Lá está, são sobretudo pequenas e médias empresas, como referi anteriormente. Também acrescentaríamos um envelhecimento dos quadros do setor público, fruto de políticas neoliberais, e uma falta de regulação do setor, seja pela inexistência de associações profissionais, seja pelo enfraquecimento das instituições do Estado, fruto, novamente, de políticas neoliberais que não valorizam o Estado, não investem nas instituições do Estado. Também a investigação científica, como mostramos anteriormente, tem uma fatia relativamente pequena do que é a atividade arqueológica no país. Portanto, é claro, é bastante evidente que é uma falta de apoio à investigação científica. Portanto, são problemas característicos das chamadas novas profissões, portanto, profissões que surgiram a partir dos anos 90, sobretudo, e a resposta dos trabalhadores da arqueologia foi precisamente a criação do sindicato, de modo a conseguir enfrentar esses problemas, que são problemas coletivos, de modo que se possa trabalhar e viver da arqueologia de uma forma mais digna. Eu passava agora a palavra à minha camarada Raquel, para que possa fazer aqui a sua... Aqui? Eu julgava que era no ponto 3. Então, posso continuar, tudo bem, não tem Sim. problema. Mas se Então, quiser. vou apressar aqui um pouco, então, tudo bem, não há problema. Portanto, também temos essa remuneração, temos a questão da remuneração que se prende aos baixos salários. Também é resultado dessa precariedade. Faz com que os salários sejam todos jogados para baixo. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Fruto da precariedade laboral, onde a precariedade laboral deve ser uma realidade que, com certeza, também é conhecida em Espanha, onde a precariedade laboral, a tendência dos salários é ir para baixo, onde a ausência de organização dos trabalhadores, também a tendência são os salários irem para baixo. A atividade do sindicato tem ido no sentido de fazer com que esses salários aumentem ao longo do tempo. Também a precariedade implica o trabalho fora de horas, portanto, a flexibilização, como gostam de chamar, das jornadas de trabalho, e essa precariedade se materializa com as práticas de falsos recibos verdes, como já havia referido anteriormente, mas igualmente com a existência de falsas bolsas de investigação. Também não é uma forma tão comum quanto o falso trabalhador independente, mas
é uma forma que também existe e persiste no nosso país. Portanto, podemos seguir, Raquel? Passando agora para um outro ponto relacionado à legislação do patrimônio e aos direitos laborais em Portugal, depois desse quadro que foi pintado, que é um quadro bastante negativo, um quadro, lá está, de precariedade, baixos salários, mas que é um quadro que vai sendo enfrentado pelo sindicato coletivamente. Temos, num outro lado, o desenvolvimento da legislação, seja no âmbito do patrimônio, seja no âmbito dos direitos laborais. No caso do patrimônio, e também no caso dos direitos laborais, a Constituição da República Portuguesa é precisamente a peça fundamental para o desenvolvimento de toda outra legislação nesses dois âmbitos. Felizmente, a nossa Constituição de 1976 é resultado do processo revolucionário de 1974, portanto, a Revolução de Abril, o que permitiu a existência de uma legislação, ou que permitiu que fosse desenvolvida uma legislação de defesa do patrimônio, e de defesa da cultura como um todo, de uma maneira democrática, que a cultura fosse acessível para todos. Portanto, e esse aspecto está lá na Constituição e está lá garantido, esperemos, e continuamos na luta para a manutenção dessas conquistas que surgiram ainda nos anos 70. Por outro lado, em termos de direitos laborais, a Constituição também garante uma série de direitos que não existiam no período anterior à Revolução, no período da ditadura do Estado Novo, direitos esses que, apesar dos ataques existentes nos últimos anos, continuamos a lutar para manutenção desses direitos, portanto, as férias, a reforma, tudo coisas que não existiam, né? Não havia reformas, não havia férias, não havia nada disso antes de 1974, e tudo isso vem consagrado na nossa Constituição, o direito à greve, o direito à existência de sindicatos de classe, sindicatos que não eram aqueles sindicatos corporativos do tempo do Estado Novo. Portanto, temos aqui uma série de conquistas que vêm dessa Revolução de Abril. No desenvolvimento da Revolução de Abril, no âmbito do patrimônio cultural, nós temos a Lei de Base do Patrimônio Cultural, que foi que a atual em vigor é de 2001. Temos o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, o mais recente em vigor, que é de 2014. E temos o Decreto-Lei de 2009, relacionado ao regime jurídico de estudos, projetos e obras em bens culturais classificados, também é um instrumento fundamental e que permite que haja tanta arqueologia preventiva também. E depois temos o Código do Trabalho, que é, no fundo, um código que congrega grande parte da legislação laboral, que é de 2009. Podemos seguir então, Raquel? Portanto, o trabalho é um direito, portanto, é uma coisa que nós sempre falamos nos sindicatos e que está vertida precisamente na nossa Constituição. Portanto, temos aqui, o trabalho tem que ser remunerado com condições seguras e com a devida higiene. O direito ao descanso também é um ponto fundamental. E também destacaria o artigo 55, que é a liberdade de associação dos trabalhadores. Portanto, são vários direitos relacionados ao trabalho e que são conquistas, como dizia, da Revolução de Abril de 74. Por outro lado, temos também o direito à cultura. Portanto, como dizia, o direito à fruição e à criação cultural para todos os cidadãos, e também a responsabilidade do Estado para fomentar e garantir o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural. Portanto, o Estado tem que garantir esse acesso de todos à cultura. Não pode ser apenas um direito de poucos, não pode ser uma cultura elitista.
Também destaco a promoção e salvaguarda do patrimônio cultural. E também a missão do Estado de articular a política cultural e outras políticas setoriais. Podemos seguir, Raquel? Relativamente às condições básicas de trabalho consagradas na legislação laboral, portanto, no Código do Trabalho. Necessidade de obrigatoriedade de casa de banho, de água potável, um lugar limpo para comer, guardar os alimentos, o direito a um horário de refeições, não é? O direito a descansar e desconectar, a jornada de trabalho de 40 horas semanais. No caso dos trabalhadores do setor privado, o setor público tem uma jornada de 35 horas semanais, que é uma das lutas do nosso sindicato, para que todos tenham 35 horas semanais de trabalho, não mais do que isso, e o direito a se sindicalizar, a se associar, a estar sindicalizado, a ser protegido por um sindicato que o represente. Esse direito à sindicalização é um direito muitíssimo importante. Por vezes há ataques a esse direito e nós, como sindicato, sempre que vemos esses direitos postos em causa, denunciamos e lutamos para que esse tipo de situação não aconteça. Podemos seguir? No caso da legislação do patrimônio cultural. O artigo 74 dessa legislação versa precisamente sobre o patrimônio arqueológico e diz que o patrimônio arqueológico inclui o paleontológico também, inclui todos os vestígios e evidências da evolução do planeta, da vida do ser humano, define o que é esse patrimônio arqueológico, quer dizer, seja os depósitos, seja as estruturas, os edifícios, os sítios, os bens móveis e os monumentos, como relacionados a um contexto, como o patrimônio arqueológico. Por isso, tem uma definição bastante lata, ou bastante ampla, mais do que lata, bastante ampla, que abarca diferentes tipos de vestígios arqueológicos. No entanto, a legislação portuguesa de 2001, a Lei de Base do Patrimônio, introduz um conceito que é a conservação pelo registro científico. Conceito esse que se prende às estruturas arqueológicas, aos bens arqueológicos imóveis. Portanto, ele garante que um bem arqueológico que não seja classificado só pode ser desmontado caso haja todo o registro científico que o caracterize. E esse desmonte só será feito com a autorização da tutela da arqueologia. Apesar de existir uma polêmica relativamente à adoção desse princípio, que não se prende aos bens móveis, ele se prende aos bens imóveis, esse princípio permitiu a implementação de uma forma tão ampla da arqueologia preventiva. Por outro lado, para além desse conceito do registro, da conservação pelo registro, a Lei de Base do Patrimônio consagra na lei aqueles conceitos que vêm da Convenção de Malta. Portanto, os conceitos de prevenção, de ação preventiva da arqueologia e o conceito de precaução. Portanto, os conceitos de agir antes do perigo, portanto, fazer trabalhos arqueológicos antes da obra, por um lado, e por outro, o conceito de precaução, que diz respeito a qualquer lugar onde haja suspeita que possa existir sítios ou bens arqueológicos, por menor que seja essa suspeita, deve haver trabalhos arqueológicos. Portanto, o conceito de precaução. Esse trio de conceitos, conservação pelo registro, prevenção e precaução, é o trio, digamos, basilar do desenvolvimento da arqueologia
da arqueologia de obra, da arqueologia de impacto, de minimização de impacto, da arqueologia preventiva e comercial em Portugal. Podemos seguir, Raquel? Não foi. Também aqui você. Não sei se está repetido esse. Não, eu é que não consigo passar. Já está, já está. Já está, pronto. Também aqui você, relativamente rápido, como disse anteriormente, hoje, para dirigir trabalhos arqueológicos em Portugal, a partir do processo de Bolonha, é necessário ter um mestrado, ser pelo menos mestre, mas não basta ser mestre. Tem que haver pelo menos 120 dias comprovados de experiência em trabalhos arqueológicos, e a soma do mestrado mais a graduação tem que totalizar 180 créditos. Portanto, essa é a condição para que um profissional possa dirigir trabalhos arqueológicos. Outra coisa é trabalhar no setor. Há muitos profissionais que trabalham no setor da arqueologia, mas não dirigem trabalhos arqueológicos. No caso, o nosso sindicato protege e representa todos os trabalhadores da arqueologia. Portanto, sejam diretores de trabalhos arqueológicos, arqueólogos diretores, seja trabalhadores indiferenciados, portanto, os operários da arqueologia, seja técnicos de arqueologia, seja licenciados em arqueologia que possam exercer a sua atividade no setor da arqueologia. Podemos seguir, então? Pronto. O Regulamento de Trabalhos Arqueológicos também refere a reserva científica de 3 ou 5 anos, consoante o tipo de trabalho, se é a salvaguarda ou a investigação. Portanto, todo trabalho de salvaguarda da arqueologia dita comercial tem uma reserva de 3 anos, se for investigação, tem 5 anos. Outro aspecto que existe é a renúncia da direção científica, que por vezes acontece, também está devidamente prevista no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. Aquele último ponto que está lá embaixo, eu não sei, até gostava de saber se existe alguma experiência semelhante em Espanha, mas é um problema que temos verificado em Portugal, que diz respeito a um abuso da confiança por parte de certas empresas, um abuso relativamente à direção da arqueologia. Portanto, que abuso é esse? Estamos a falar de utilização indevida de assinaturas, utilização indevida da autorização de trabalhos arqueológicos. Explicando isso bem, o trabalho arqueológico em Portugal, quando se pede uma autorização para a realização de trabalhos arqueológicos, o responsável pelo trabalho arqueológico é o diretor científico. Existe uma responsabilidade compartilhada com a empresa e o dono da obra, também tem responsabilidade, mas digamos que a responsabilidade fundamental é do diretor científico, portanto, do arqueólogo. É ele que submete em seu nome o pedido de autorização de trabalhos arqueológicos e agrega nessa informação a empresa da arqueologia e o dono da obra. Portanto, o ponto central, o responsável central desse sistema é o diretor, é o arqueólogo. Tem um lado de responsabilidade muito grande, pode ser visto de forma negativa. Tem um lado que garante que o processo de investigação e o processo de decisão do ponto de vista da proteção do patrimônio está centrado naquele que faz o seu trabalho, naquele que dirige o trabalho, e não numa instituição externa. Ora, o que resultou daí? Algumas entidades, de forma a pressionar ou a atingir determinados objetivos, pressionam os arqueólogos ou utilizem devidamente as credenciais dos arqueólogos para pedir autorizações ou para submeter relatórios.
O sindicato detectou essa situação ao longo do tempo, ao conversar com os trabalhadores, ao debater com os trabalhadores. E criou, não só redigiu artigos, como alerta frequentemente aos arqueólogos para esse tipo de abuso. Para o espírito da lei, que é a responsabilidade ser dos arqueólogos e não das outras entidades que também têm responsabilidade, mas que não são elas que determinam ou que propõem, mais que determinam, que propõem as medidas de minimização no âmbito de um trabalho arqueológico. Portanto, essa centralidade do arqueólogo é fundamental para a compreensão do sistema da, 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 da arqueologia em Portugal. Portanto, Raquel, por favor. E agora sim, Agora sou eu. a palavra a Raquel. Primeiro tenho que já pedir desculpas porque não tenho a mesma capacidade de comunicação que o Régis, talvez um dia. E tenho outro defeito que é falar muito rápido. Eu vou tentar falar devagar. Neste bloco da apresentação, vou falar um pouco sobre a criação do Stark, a missão, o que é que fazemos, os resultados das nossas lutas, das nossas reivindicações. O Stark, como o Régis disse no início da apresentação, é um sindicato filiado à CGTP, que é a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. É a maior organização sindical do país. O Stark surgiu em 2012, no âmbito da crise financeira e económica, que o Régis já falou bem no princípio da apresentação. E o Stark, sendo um sindicato, tem como principal objetivo negociar com os empregadores a melhoria das condições laborais e também salariais dos trabalhadores. Os estatutos do Stark estão disponíveis online, podem ser consultados, podem lê-los, mas aqui no slide, por acaso não está, vou resumir então os 3 principais pontos do Stark, que é o combate à precariedade, nomeadamente através da aquisição de contratos de trabalho efetivos. Como o Régis explicou na apresentação, há um abuso, digamos assim, dos designados falsos recibos verdes, que dizemos na gíria, que são os trabalhadores independentes, que em Espanha creio que se chamam trabalhadores autónomos. Também lutamos por salários dignos, que vão ao encontro das qualificações e das exigências da nossa profissão, mas também um dos nossos pontos também se foca na ética e na deontologia do exercício da nossa profissão. Ou seja, na promoção de boas práticas profissionais, ou melhor, havendo condições laborais, é possível ter boas práticas profissionais. Eu creio que é importante salientar que a direção do Stark não é profissional. Nós não recebemos qualquer tipo de vencimento ou gratificação pelo trabalho que fazemos. É em prol do coletivo. As atividades do Stark são financiadas exclusivamente pela cotização dos trabalhadores, ou seja, o pagamento das cotas é muito importante. O pagamento das cotas dos sócios é o que financia as atividades, mas os sócios também que fazem esse pagamento das cotas, os nossos sócios do Stark, são abrangidos por diversos benefícios, nomeadamente no apoio jurídico em ações em tribunal. Para dar cumprimento às missões e ambições do Stark, levámos a cabo uma série de intervenções em várias frentes, que estão aqui resumidas neste slide.
temos inúmeras atividades, temos reuniões e contactos com trabalhadores, reuniões com empresas, também com a tutela do património, fazemos várias conferências, apresentações em universidades, também temos encontros com a comunidade arqueológica, sessões nacionais e internacionais, esta é uma delas, uma dessas iniciativas. Escrevemos artigos científicos, mas também falamos na comunicação social. Enfim, temos várias campanhas nas redes sociais, etc, etc. E, acima de tudo, damos então, ao que eu tinha dito, assistência jurídica gratuita aos nossos sócios e aos trabalhadores. Em casos de situações, por exemplo, não pagamento de salários, situações também de assédio e tantas outras. Eu neste slide vou prolongar-me um pouco mais, vou demorar um pouco mais tempo, que eu acho que é importante. Isto aqui, neste slide, está apresentado um exemplo de uma situação de um falso recibo verde, como o Regis falou, que, ao contrário de um trabalhador que está a contrato, ora, um trabalhador que tem um contrato de trabalho, o seu salário não se reflete, não é um pagamento ao dia. O vencimento de um trabalhador a contrato tem direito a dias de férias, recebe em 14 vezes no ano e, em contraste, um trabalhador independente ou um trabalhador autónomo, em Portugal, as empresas, e julgo que em Espanha não deve ser muito diferente, as propostas são pagamentos diários, ou seja, aquele trabalhador só recebe o seu dia efetivo de trabalho. Numa situação em que tem que se ausentar porque está doente, tem uma consulta no médico, situações que não têm controle, não é? Que não pode trabalhar, esse trabalhador não vai receber esse dia de trabalho. E o mesmo acontece também com dias de férias, também não tem direito a dias de férias. Portanto, aqui neste slide temos um exemplo ilustrativo de um trabalhador autónomo. Se recebesse 70 euros ao dia, está aqui o rato, não, 70 euros ao dia, isto é um exemplo isto é um valor que nós escolhemos, 70 euros ao dia, que até vou dizer que é um valor bastante simpático do que é praticado na realidade portuguesa, mesmo hoje, creio que em 2025, não sei se se aproxima muito deste valor, mas 70 euros ao dia dá um valor médio mensal de 1.470 euros, que corresponde a 8,75 euros uma hora do seu trabalho. Portanto, o valor bruto são estes 1.470 euros. Mas estes trabalhadores autónomos têm um imposto, a chamada retenção na fonte, bastante elevado, o seu percentual, que a este valor corresponderia a um desconto de 338 euros e 10 cêntimos. Depois também tem que pagar à Segurança Social e teria que pagar 1.605,81 euros, que sobraria 966 euros. Se tivesse um mês de férias, esse valor passaria a ser 885 euros, o que corresponde a um valor líquido diário de 42,17 euros. O valor à hora passaria a ser 5,27 euros. O valor líquido anual seria 9.000 euros, 9.741,40. Dividido por 14 salários, dá este valor aqui abaixo. Que recordamos, eu pensava que este valor estava atualizado, entretanto o salário mínimo aumentou, não colocaste, pronto. Mas está muito aquém. Diz. Está atualizado, eu só não mudei o 2024. Esse valor é de 2025, tá? Pronto, obrigada. Então, o salário mínimo português em 2025 corresponde a um valor bruto de 870 euros, que depois dos pagamentos dos seus impostos corresponde a 774,30. E esse valor está muito aquém do que um trabalhador autónomo, um trabalhador independente
recebe na realidade. Para além disso, um trabalhador independente tem que também pagar o seu seguro de trabalho, tem que pagar o seu equipamento de proteção individual, nomeadamente as suas botas de trabalho, e também tem que apresentar para trabalhar, e tem que o pagar, um formulário de aptitude médica, ou uma ficha de aptidão médica em Portugal. Portanto, este é um dos princípios, é um dos pontos principais do Stark, é realmente reivindicar contratos de trabalho aos trabalhadores de arqueologia e lutar contra estágios, bolsas e falsos recibos verdes. Um trabalhador com um contrato de trabalho tem uma maior proteção social, os seus descontos vão se refletir em situações de licença de parentalidade, uma situação de despedimento, que tem direito a um subsídio de desemprego, a uma eventual baixa médica, e também os seus descontos a longo prazo vão se refletir na sua reforma. Também tem direito a férias, claro. Enquanto, em contrapartida, os falsos trabalhadores, os falsos recibos verdes, os trabalhadores autónomos, não têm direito a isto e têm uma menor proteção social. Isto é uma imagem que costumamos circular nas nossas redes e divulgar, que ajuda a caracterizar, ajuda os trabalhadores a entender e a perceber se estão neste enquadramento de falso recibo verde, se são realmente um trabalhador autónomo. E estes são os pontos que caracterizam, então, um falso recibo verde. Se um trabalhador, se um arqueólogo utiliza ferramentas de trabalho que não são suas, se o seu local de trabalho é de quem contrata, se tem um pagamento regular e periódico, se tem uma subordinação hierárquica e económica, se tem um horário de trabalho e é obrigado a ser assíduo, e se as deslocações são a cargo de quem contrata e desempenha funções de direção ou chefia na estrutura de uma empresa, isto significa que é, então, um trabalhador autónomo. Não precisa de ter todos estes pontos, evidentemente, mas, portanto, é uma forma de ajudar os trabalhadores a caracterizar a sua situação laboral. Acho que também é interessante dizer que recentemente o governo levou a cabo uma ação de detecção de falsos recibos verdes, recentemente, através do cruzamento de dados de uma entidade portuguesa que se chama a Autoridade das Condições de Trabalho, e cruzou os dados desta entidade com a Segurança Social e conseguiu identificar uma série de trabalhadores autónomos de várias empresas de arqueologia. Essas empresas de arqueologia foram notificadas quais foram as empresas que foram notificadas? Aquelas que... como é que eu ia te explicar? Ou seja, esta ação detectou trabalhadores que prestavam mais de 80% da sua atividade nessas mesmas empresas. As empresas que foram notificadas foram alertadas, foram obrigadas a regularizar a situação laboral destes trabalhadores, foram obrigadas a integrar esses trabalhadores nos quadros das empresas e, caso não o fizessem, iriam ser iniciadas inspeções presenciais e seriam aplicadas coimas. O Stark teve conhecimento de algumas destas situações, mas ainda é um longo percurso que temos a percorrer de luta e de atuação neste ponto de combate aos falsos recibos verdes. Portanto, falámos dos falsos recibos verdes, dos trabalhadores autónomos, mas os estagiários e os bolseiros têm problemas semelhantes aos falsos recibos verdes. Um estagiário e um bolseiro está também numa situação de precariedade. Uma bolsa de investigação não é um contrato de trabalho e traz bastantes fragilidades e não traz proteção social também aos
investigadores. Neste slide, deixamos aqui a diferença entre estágios formativos e estágios profissionais, bem como de voluntários. Isto porque também há um abuso dos estágios e do recurso a voluntários. Portanto, começamos pelo princípio. O estágio tem estas duas tipologias, estágio formativo e estágio profissional. O estágio formativo tem uma carga, como se vê aqui no slide, uma carga horária inferior a um trabalhador, tem que ser abrangido por seguros do estabelecimento de ensino e tem sempre supervisão do professor ou do co-orientador formalmente definido e que ensina e avalia este estagiário. Já um estágio profissional tem um contrato de trabalho de estagiário, está estabelecido um horário e assiduidade, tem um ordenado e trata-se de uma situação de transição entre o ensino e o início da sua carreira, o início da sua profissão. Portanto, é uma primeira fase, digamos assim. Ao contrário, o voluntariado caracteriza-se, é uma atividade cívica ou lúdica, não é um trabalho profissional, não é remunerado, é uma atividade que se insere no âmbito da sensibilização e da intervenção cívica, social, tem um horário muito reduzido, desempenha funções de apoio e nunca devem substituir ninguém, muito menos um trabalhador. Portanto, numa escavação arqueológica, deve ser disponibilizado aos voluntários visitas guiadas, seguros, alojamentos, refeições. Portanto, há uma compensação cívica pelo trabalho que se recebe desse voluntariado. E um voluntário, para além de não substituir ninguém, nem nenhum trabalhador, também não deve ser responsável por nada nesse trabalho. Não deve ter não deve ser responsável. Portanto, deve-se garantir condições dignas de alojamento, transporte, segurança, alimentação aos voluntários. E isto é muito importante falar desta questão, porque nos trabalhos de escavação, principalmente da faculdade, nota-se que há uma normalização de condições não dignas ou pouco dignas neste nosso primeiro contacto de campo, de trabalho de campo. Portanto, começamos a aceitar e a normalizar nestas nossas primeiras escavações que é aceitável dormir em sítios desprovidos de camas, dormimos no chão, a alimentação não é adequada, trabalhamos sem água, sem sombra, sem algum tipo de abrigo do sol, da chuva, e quando há esta normalização destas faltas, desta inexistência de condições em escavação, perpetua-se este ciclo de precariedade. Portanto, nós habituamos-nos a escavar nestas condições quando estamos na faculdade, neste nosso primeiro contacto, e depois temos continuidade, temos esta mentalidade que se perpetua, digamos assim, para a nossa vida profissional. Temos que reforçar que a inexistência de condições é inaceitável em qualquer âmbito de trabalho no setor. Nós falamos muito do setor privado, mas também somos ativos nas nossas ações e nas nossas reivindicações no setor público. Temos com frequência reuniões com a tutela do património, com o Ministério da Cultura, com grupos com representação parlamentar. Vamos bem como tomadas de posição, enfim, no fundo as principais reivindicações é o aumento do número de trabalhadores no setor público nas áreas da arqueologia e do património cultural, mas também não são desconsideradas, evidentemente, as condições de trabalho e também reivindicamos a progressão de carreiras e a abertura de concursos externos. Já agora, greve em espanhol é huelga. Aqui nesta imagem. Pronto, rapidamente, acreditamos que a melhoria das condições de trabalho está ligada à qualidade do trabalho e à preservação do património, e então nós demonstramos publicamente as nossas posições e denúncias de afetação ao património. Destacamos aqui neste slide algumas
notícias que saíram na comunicação social relativas ao detectorismo e principalmente aqui uma notícia da vandalização de um dos painéis de arte rupestre no Parque Arqueológico de Val do Coa. Neste slide, portanto, voltamos aqui a falar do setor privado. Nós tomámos algumas medidas e conquistámos alguns direitos. Um dos principais que abordamos bastante é o caderno reivindicativo. Foi um documento que construímos, que deu algum trabalho fazer. No fundo, trata-se de um documento onde são apresentadas propostas concretas para a melhoria das condições de trabalho no setor da arqueologia. É um documento que não serve só de apoio à negociação com as empresas, quando nos reunimos com os patrões, com as empresas, mas também ajuda a esclarecer os trabalhadores em situações específicas do seu trabalho. Por exemplo, os salários, consoante a função, horas extras, subsídios, garantias de deslocação para o trabalho e tantas outras coisas. Portanto, acaba por ser um guia para os trabalhadores. Nós dizemos nas nossas apresentações na faculdade aos alunos que estão dentro em breve a iniciar a sua vida profissional para consultarem este caderno, para terem mais ou menos ideia do que os espera quando saírem da faculdade e começarem a sua vida profissional. É um documento que está disponível online e que pode ser facilmente consultado. Mais recentemente, uma das nossas ações de luta e que temos desenvolvido nos últimos meses é a elaboração de um contrato coletivo de trabalho, ou, como se diz em Espanha, um convénio. Nós temos lido vários convénios espanhóis temos analisado para nos inspirarmos, digamos assim, como modelo base para desenvolvermos o nosso. Estamos também a trabalhar na elaboração este caderno, este contrato coletivo de trabalho, este convénio, tem por base o nosso caderno reivindicativo, como falei no slide anterior, e em simultâneo o STARC reuniu-se com os setores da construção civil e da arquitetura, com o propósito de elaborar e entregar uma proposta de revisão também do contrato coletivo de trabalho a uma associação empresarial portuguesa que se chama a ICOPN, que é a Associação Empresarial do Setor da Construção Civil, reivindicando primeiro, mas também em conjunto, portanto, com o setor da construção civil e com o sindicato da arquitetura, um aumento do salário mínimo pelo menos para 1.200 euros brutos e líquidos. Esta proposta também inclui a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais. Régis, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre o convénio. Muito rápido, só para além desse processo com a Associação da Construção Civil, há um processo em paralelo entre o nosso sindicato e a Associação Patronal da Arqueologia. Portanto, temos procurado desenvolver esse processo no âmbito do diálogo com essas duas associações, com muitas reuniões com os trabalhadores, é um processo muito participado e que tem sido discutido e estamos a avançar. Obrigado. Pronto. Eu agora também vou tentar ser um pouco mais rápida, porque a nossa apresentação já se estende, já está longa, mas neste slide procuramos ter uma voz pública e ativa, quer a nível nacional como internacional. Participamos em vários congressos, apresentamos resultados de congressos. Um deles, acho que merece ser referido, foi um inquérito que fizemos à comunidade arqueológica, ao setor, sobre assédio laboral e sexual em arqueologia. Também trabalhamos sobre questões de género no trabalho em arqueologia e apresentamos então o resultado desse trabalho, desse inquérito. Eu vou apresentar aqui dois
dois pequenos resultados desse inquérito um pouco mais à frente, mas rapidamente. Somos bastante interventivos em questões de política do património, temos várias ações de rua, está aqui o tal inquérito, temos sessões abertas de esclarecimentos sobre os tais falsos recibos verdes, para ajudar então nesta caracterização e também a esclarecer questões com uma das nossas advogadas com quem temos avança, esclarecimentos sobre o regulamento de trabalho de trabalhos arqueológicos, que é muito importante para a nossa prática, não é? Para a nossa profissão. Rapidamente também trabalhamos em coletivo com o movimento Outra Política para a Cultura. Trata-se de um movimento cívico que une vários profissionais da cultura e várias coletividades, que estão aqui neste slide o nome dessas coletividades. Portanto, não é só da cultura patrimonial, mas também das artes, e o Stark juntou-se também a estas coletividades. No fundo, esta união procura colocar a arte e a cultura no debate político e reivindicamos exigimos mesmo o aumento de 1% do investimento da cultura no orçamento do Estado, que a cultura acaba por o investimento da cultura no orçamento de Estado está muito aquém do recomendado pela Unesco, está abaixo do 1%. Aqui, pronto, isto é uma das atuações do Stark também, são as questões da segurança e higiene e saúde no trabalho, acho que disse ao contrário, saúde, higiene e segurança no trabalho. São transversais a toda a atividade arqueológica, não é só no setor privado, também quem trabalha na investigação, dentro de gabinetes, o cumprimento destas questões é fundamental para o bem-estar e para a boa execução do trabalho. É muito importante a sensibilização para o seu cumprimento. Nós recentemente fomos interventivos acerca das ondas de calor e o quão é prejudicial para a saúde e traz bastantes consequências nefastas para a saúde dos trabalhadores. Outra das nossas ações são as questões de género e a luta contra qualquer tipo de discriminação e desigualdade. Como o Regis tinha apresentado no início da apresentação, a arqueologia é uma das áreas científicas e profissionais em que existe maior igualdade, tanto no acesso à formação, como também na profissão. Há uma paridade realmente, mas no entanto é positivo, claro, efetivamente, mas não deixamos de notar que há aqui questões que as arqueólogas sentem muitas dificuldades. Elas sentem dificuldades em progredir na sua carreira, têm dificuldades em conciliar a sua carreira com a sua vida profissional e com a sua vida pessoal. Relativamente ao assédio, ao acoso, é muito importante saber distinguir o que é assédio moral ou laboral do assédio sexual. É importante saber caracterizá-lo, identificá-lo, reconhecer que se estamos numa situação de assédio, nós notamos que os profissionais só reconhecem que estão numa situação de assédio já muito tarde, quando a situação já escalou e já tomou proporções grandes, digamos assim. É importante reconhecer se estão numa situação de assédio, devido à precariedade, à itinerância, ao isolamento, à dependência do setor da construção civil, que é maioritariamente masculino. Os arqueólogos e as arqueólogas estão particularmente expostos às práticas de assédio. Isto é um dos folhetos que costumamos divulgar. Em Portugal o assédio é crime, é considerado crime. É muito importante denunciar situações de assédio e combater todo tipo de assédios. Em Portugal é obrigatório para as empresas que têm mais de 7 trabalhadores com contrato
são obrigadas a ter um código de conduta. Um código de conduta é um documento com uma série de princípios e regras para a prevenção e combate ao assédio no trabalho e, se necessário, para a instauração de um processo disciplinar. Aqui deixamos, como vos tinha falado, fizemos um inquérito à comunidade arqueológica, foi um inquérito online sobre assédio. Aqui neste slide está uma das perguntas que fizemos sobre a prática de assédio e que os resultados deixaram-nos bastantes preocupações. Devo frisar, importa salientar que este inquérito não só abrangeu trabalhadores, mas também estudantes de arqueologia. A prática do assédio também é bastante recorrente na academia. É muito importante e fizemos essa distinção entre sexismo, assédio sexual, assédio, abuso, agressão sexual. É muito importante também fazer essa distinção. Uma das perguntas que fizemos no inquérito foi esta que está aqui no slide. Alguma vez experimentaste comentários inapropriados ou sexuais, particularmente sobre aparência física, diferenças cognitivas entre os sexos, comentários homofóbicos, piadas enquanto trabalhavas em arqueologia? Quase 67% responderam que sim. Outra das perguntas que fizemos foi: alguma vez experimentaste assédio sexual físico, contacto sexual indesejado ou contacto sexual em que não deste o teu consentimento ou que sentias que seria inseguro negar o seu consentimento num trabalho arqueológico? 40% respondeu que sim. Os resultados deste inquérito estão disponíveis online, estão publicados, está publicado no artigo de um congresso em que tivemos presentes da Associação de Arqueólogos Portugueses, e deixamos, gostaríamos que lessem, não é? Porque acho que é um assunto bastante pertinente. E assim terminamos. Queremos agradecer este convite. No nosso entender, a existência de um sindicato no setor da arqueologia é fundamental. É muito importante de forma a trazer união e solidariedade entre os trabalhadores, e é uma forma de esta união proporciona encontrarmos condições mais justas e iguais para os trabalhadores e lutarmos por melhores condições de trabalho e aumento dos nossos salários. Pronto. Obrigada. Muchas gracias, muy obrigado, muy interesante. Y vamos a pasar a las preguntas, debate. No sé si alguien... Abrí la cámara y todo. Pues nada, Jaime, al toro. Si alguien quiere participar, levantar la manita esta amarilla que hay por aquí o escribir en el chat, etcétera, etcétera. Y adelante, Jaime. Pues nada, muy obrigado, Raquel Reyes. La verdad es que es súper interesante, y también lo que decís ahora al final de la necesidad de tener un sindicato, porque curiosamente aquí en España nos ha costado mucho conseguir nunca, ¿no? que un sindicato salga adelante. No sé si también por la propia estructura del país, ¿no? Con las comunidades autónomas, que hace más difícil operar a mayor escala, pero también porque no ha terminado de cuajar nunca ninguno de los intentos, y al final son otras asociaciones, ¿no? La propia plataforma la que termina haciendo estas funciones mixtas, ¿no? Que muchas veces parece que somos un sindicato, otras veces parece que somos una asociación de patronal, otras veces parece otra cosa, y es curioso. En fin, yo la verdad que aluciné muchísimo la primera vez que conocí el caso portugués, que creo que fue en la SGIA en Faro en 2011,
que ya no recuerdo quién me estuvo contando el tema del recibo verde y bueno, fue como... Pero bueno, al final lo que comentabais, que creo que Regis preguntaba en algún momento con el tema de las firmas, ¿no? Si esto pasaba también aquí en España, yo creo que prácticamente todo lo que habéis hablado pasa o ha pasado, ¿no? Porque son al final problemas estructurales de la arqueología, que al final, un poco también de lo que se trataba este proyecto, era de ver cómo son realmente tan estructurales y cómo los compartimos en los distintos países y tratar de encontrar una forma de abordarlos juntos, ¿no? Porque al final muchos de los temas que se tratan pues, tienen alguna pequeña solución ya en algunos de los estados o se pueden abordar desde Europa. De hecho, el tema, por ejemplo, de los trabajadores dependientes y los falsos autónomos, en España se empezó a abordar hace como 15 años, no se ha solucionado del todo, pero al menos ya hay una legislación que te pone unas pautas a seguir y que si el trabajador quiere, que a veces es difícil, ¿no? Porque está en juego también tu futuro profesional, pues puede usarlas, ¿no? Pero bueno, digamos que está prohibido el tema del falso autónomo, ¿no? Y está bien definido lo que es un trabajador dependiente y los derechos que tiene. Luego la realidad, pues ya es otra. Yo tenía, que si no me enrollo a hablar otra hora, tres preguntas súper rápidas, que yo creo que las podéis contestar casi con una palabra. La primera es, ¿quién ha recopilado tantos datos? Si es algo que viene directamente del ministerio o viene de algún otro sitio, porque me gusta ver datos, ¿no? La segunda es, ¿cuántos sois? ¿No? Porque esto es uno de los grandes problemas que tenemos siempre nosotros. No ya como asociación, ¿no? El número de personas que se comprometen a asociarse, que sería el caso de cuántos sois en Stark, sino también el de cuántos sois en Portugal, no solo dirigiendo, sino en general trabajando. Y la tercera, por pura curiosidad, porque cuando estuve la última vez hace un par de años me comentaron que iba a cerrar, qué estaba pasando al final con la escuela profesional en Freixo, que creo que estaba también la cosa en peligro y a mí siempre me pareció una iniciativa bastante interesante para cubrir esa parte de la arqueología más, no sé, que no necesitas hacer una carrera para ella, ¿no? El mover tierra y demás. Y con eso me callo. Vocês preferem que você faça as perguntas primeiro e respondemos todas juntas ou vamos respondendo como preferem, como vocês preferem a resposta? Igual ir respondiendo y así la gente después va preguntando. Raquel, você quer responder? Respondo eu? Eu acho que tu vais responder melhor. Ah, respondemos aqui um pouco os dois. Sim, Em dos relação dados. aos dados, Sim. a primeira parte da apresentação, que tem aqueles dados sobre a arqueologia portuguesa, são dados que vêm do estudo da nossa camarada, como eu disse no início, a Jacinta Bugalhão. São dados da tese de doutoramento e de uma série de artigos feitos pela Jacinta. A Jacinta é a nossa presidente da mesa da Assembleia Geral do sindicato. E tem trabalhado em muitas coisas conosco, temos trabalhado já há vários anos, já não é a primeira, não é a primeira vez que ela, não é o primeiro mandato que a Jacinta tem estado conosco e nos cedeu, pronto, parte do trabalho, do conhecimento, que a gente reconhece e dá aqui os créditos, fazem parte do estudo que a Jacinta fez, de doutoramento que visava a caracterização do setor da arqueologia ao longo do tempo. Esse trabalho estão publicados vários artigos e a tese está online. A tese é possível aceder, é muito rica, é muito extensa e é muito rica. Es una de Eu las vou cosas que colocar tengo descargadas desde que la terminó y todavía no me la he leído. vou colocar o link do doutoramento. Tem os dados. A outra parte, tem a compilação da legislação e depois temos aqui um historial mais ou menos breve, mais ou menos caótico da ação do sindicato. E pronto.
o que essa compilação caótica se relaciona a um dos problemas que temos, que é quantos somos. O setor da arqueologia em Portugal, aliás, Portugal não é um país grande, né? Arqueólogos, nós somos 1.000 arqueólogos em Portugal, mais ou menos. 1.000 arqueólogos. Até em comparação a outros setores, é um setor pequeno em Portugal. Ahn, é, Em termos de sindicalizados, nós somos, agora nos seus últimos números, devemos estar perto de 300 sindicalizados, 200 e tal, 300 sindicalizados. E termos percentuais é muito bom, até porque tem vários trabalhadores da arqueologia que estão sindicalizados em outros sindicatos, sindicatos da função pública, por exemplo, com quem temos diálogo e ação conjunta, isso tudo. E tem uma parte dos trabalhadores que não pode sindicalizar, que são os patrões. Até já aconteceu de patrões quererem se sindicalizar, né? A gente disse, olha, não pode ser, né? Pronto. Mas, em termos de número de sindicalizados, somos cerca de 300 sindicalizados. A direção é composta por 11 profissionais, por 11 trabalhadores. Como disse a Raquel, nenhum dos dirigentes é remunerado, nem trabalha a tempo inteiro, o que faz com que o volume de trabalho seja mesmo muito grande e que, às vezes, se descure um pouco a questão da memória do sindicato, que já começa a existir. Um sindicato tem pouco mais de 10 anos, é preciso cuidar da memória também. E, às vezes, esse cuidado com a memória é feito, mas de uma maneira menos organizada. Centramos a organização do trabalho ah, nas questões, nas questões da luta, na luta concreta. E que, muitas vezes, é uma luta um bocado de bombeiro, de apagar fogos. Às vezes é um bocado isso. Raquel, você quer acrescentar? Quer responder do Freixo? Não, estás ótimo. Já É, sabia que ias desenvolver muito mais. em relação à escola do Freixo, tive aqui, está aqui presente aqui a minha camarada da direção do sindicato, a Patrícia Guimarães, foi aluna da escola do Freixo. Nós, no ano passado, fizemos uma ação muito importante de denúncia do fecho da escola. A escola foi fechada. Fecharam a escola. Para quem não conhece, é uma escola que formou muitos trabalhadores de arqueologia, o que a gente chama de técnicos de arqueologia. São pessoas que têm a formação ao nível do estudo secundário, do secundário. Não é a nível da universidade, é ao nível do secundário. E a escola é numa vila dentro ao lado de um sítio arqueológico, num sítio romano. Portanto, é um local fundamental para se praticar arqueologia, para se conhecer e para cuidar do próprio sítio. Acaba se criando uma dinâmica muito própria. Entretanto, a escola fechou, efetivamente fechou, e a gente tem denunciado a situação, procurado lutar, porque julgamos que deveria existir essa escola e aquele sítio devia ser devidamente valorizado. Muito obrigado. Una pena o da escola. Ángel, que has encendido la cámara, eso. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Nosotros en la Pepa, en la plataforma, estamos investigando el tema este del CENAI, creo que en Portugal se llama el CAE. ¿Para vosotros ese epígrafe es importante? ¿No es importante? Manuel, você podia repetir, por favor, a pergunta? Nosotros en España tenemos el CENAI, Código Nacional de Actividades Económicas. En Portugal creo que se llama Código de Actividades Económicas, CAE. Uhum. Y ese es el que nos puede, es el epígrafe donde podremos incluir la documentación para un futuro convenio colectivo, enfermedades laborales, crear estadísticas de la gente que está en la profesión, etcétera, etcétera. ¿Eso para vosotros es importante? ¿No es importante? ¿El ministerio está a favor? ¿No está a favor? En los ministerios, porque al final de cultura no tiene nada que ver en eso, es el de Hacienda, Seguridad Social, Trabajo, etcétera, etcétera. Aqui um aspecto interessante do que você diz, Manuel. O CAI está relacionado a atividades profissionais que são independentes.
É basicamente isso. Ele tem uma importância, que é o próprio reconhecimento da arqueologia como profissão, importância histórica. Mas os nossos convênios ou contratos coletivos, eles incidem sobre os trabalhadores dependentes, sobre aqueles que têm contrato. Portanto, no caso dos trabalhadores, os trabalhadores não têm um CAI. Quem tem o CAI são os trabalhadores independentes. Mas existe uma outra coisa. As empresas não têm um CAI, mas têm um código de atividade, que é diferente do CAI. Esse código de atividade, nós tivemos esse debate com vários camaradas que estão nesse processo da contratação coletiva. Esse código de atividade não tem arqueologia. Tem empresas ligadas ao patrimônio, tem empresas ligadas a atividades de investigação, empresas ligadas à atividade em ciências sociais, mas não tem um código ligado à arqueologia. En España lo que pasa es que las empresas de arqueología lo que tienen son códigos de la construcción, ingenierías, arquitectura, etcétera, etcétera, pero no existe ninguno de arqueología. Entonces no se puede saber qué empresas son de arqueología, cuánta gente hay trabajando para esas empresas, etcétera, etcétera. De autónomos tampoco se puede saber porque estamos en otros epígrafes. Es un poco para lo que es por eso Jaime también ha preguntado por el tema de los números de las estadísticas. Nosotros en España no tenemos ni idea de cuántos somos. A gente aqui tem Força, Raquel. Não, opa, é que, o Regis fala muito bem, eu não tenho muito jeito para falar. Mas nós temos uma coisa em Portugal que se chama relatório único, que é um documento que as empresas são obrigadas a fazer, a elaborar, a escrever, a preencher, diria, que tem compilada a informação da empresa ao longo do ano. Essa informação inclui o número de trabalhadores, se houve formações, os salários desses trabalhadores a contrato, atenção. Não conseguimos ter essa informação dos trabalhadores autónomos, dos falsos recibos verdes. Se houve acidentes de trabalho, se houve alguma baixa médica, se houve uma situação de licença de parentalidade, há várias informações a esse nível. Nós, como sindicato, conseguimos exigir a algumas empresas que enviem estes documentos. Quando temos trabalhadores sindicalizados nestas empresas, essas empresas são obrigadas a enviar-nos estes documentos, esta informação. E então conseguimos ter uma ideia da informação dessa empresa, informação anual dessas empresas. Há outras empresas que não são obrigadas a enviarem-nos esse documento, mas enviam na mesma. Há outras que são mesmo obrigadas e devem enviar. Portanto, nós conseguimos ter uma ideia generalizada, genérica, abrangente das empresas. Ou seja, nós conseguimos, não é através destes códigos, não é do CAI, não é dos códigos que o Regis esteve a explicar, que estão inscritos como de investigação, de arquivo, tanta coisa, até se calhar da construção civil, mas conseguimos ter informação através dos chamados relatórios únicos. Nesse sentido, só que é isso, a Raquel tocou aqui num ponto fundamental, que são os relatórios únicos. E a gente também tem isso, o aprofundamento e a ligação com os trabalhadores também vai permitindo muita coisa. Não é? O diálogo com os trabalhadores, as reuniões com trabalhadores, isso tudo vai também nos dando bastante informação. E vamos aqui, sendo aqui bastante concreto. Nas reuniões com trabalhadores que temos para o contrato coletivo, nós utilizamos os relatórios únicos que a Raquel referiu e também começamos a utilizar a informação empresarial simplificada, que é uma informação que as empresas têm que entregar com a sua faturação.
com a sua faturação, com os seus lucros, etc. E o que nós fazemos é utilizar a informação empresarial simplificada e o relatório único como fonte de informação para compartilhar com os trabalhadores. Para que os trabalhadores conheçam a empresa onde trabalham e a gente possa fazer propostas de reivindicação que sejam concretas e que correspondam a direitos que são sustentáveis ao longo do tempo. Portanto, essa informação é fundamental para que a gente consiga ter um caderno reivindicativo, para que a gente consiga ter um plano de reivindicação. E vai se conseguindo através desses instrumentos e também reunir muito com o trabalhador, conversar muito com o trabalhador, porque essa informalidade toda, recibo verde, o trabalho aqui ou acolá e tal, há problema aqui ou acolá, é conversando com os trabalhadores nos locais de trabalho, em reuniões via internet, que a gente vai conseguindo descobrir mais coisas. Mas é isso. Creo que la aplicación va a dejar de funcionar en breve. Así que si alguien más tiene alguna pregunta, Ángel. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra disponibilidad y sobre todo por la información y tal. Felicitaros por el trabajo, ¿no?, realizado, que es súper valioso, ¿no? Y como valioso entiendo que es compartirlo también entre países, ¿no?, para poder comparar y nutrirnos, ¿no?, de los otros colectivos, poder incorporar cosas que no habíamos pensado, las formas de hacer o de reivindicar o de trabajar con las problemáticas y las demandas de los arqueólogos y arqueólogas profesionales, ¿no? En este sentido, yo creo que es clave lo que habéis comentado respecto a bueno, hay una desregularización, ¿no?, y falta de supervisión en todos los ámbitos, seguramente laborales, en todos los sectores, perdón, en este caso en España, pero claro, al no estar en España, digamos, más regularizado, pues falta también información, como antes ha dicho José, ¿no?, que es una cuestión de que el propio Estado español no conoce el número de trabajadores del patrimonio cultural. Con lo cual las reivindicaciones, cuando hacemos a los ministerios de Trabajo o Hacienda, claro, siempre nos preguntan lo primero, ¿cuántos somos? Cosa que, bueno, no me voy a repetir porque se ha dicho que no sabemos y tal, porque ellos aplican que si aplican una norma o un cambio de norma, eso lo traducen en dinero, en importe económico, y a ver qué es lo que les cuesta, ¿no? Si somos 4 o somos 4.000, hay una diferencia de 3 ceros muy importante para las arcas públicas. Vosotros, mi pregunta es en relación precisamente con la administración pública, con el Estado, los ministerios, ¿no? Me gustaría saber, pero bueno, como no hay tiempo, me gustaría saber más con las empresas, bueno, pero no me voy a meter ahí. Entonces, con el Estado, ¿cuál es la relación? Nosotros nos metemos con el Estado, por ejemplo, gracias al Ministerio de Cultura, nos hace llegar al Ministerio de Hacienda, de Trabajo y de Seguridad Social. Pero es muy lento de años, estamos hablando, en nuestro caso. En vuestro caso, no sé, me gustaría saber cuál es la relación y si con la relación con el gobierno portugués en los ministerios habéis podido avanzar más que con la relación de las empresas que habéis y trabajadores que habéis comentado. Gracias, obrigado. Obrigado, Ángel. Em relação à relação que temos com o Estado, nosso sindicato representa trabalhadores do setor público e do privado. E temos aqui dois âmbitos de atuação em relação ao público. Um âmbito de respeito a reivindicações que servem para toda a comunidade arqueológica, que tem a ver com a normativa, com o investimento na tutela, etc. E tem um outro aspecto que é as reivindicações dos trabalhadores do setor público.
A nossa relação com a tutela da arqueologia, até muito recentemente, era diretamente com o Ministério da Cultura, porque os trabalhadores tinham como tutela, eram parte do Ministério da Cultura, tinham um vínculo com o Estado, mas através do Ministério da Cultura. Portanto, isso era muito claro. Numa outra perspectiva, havia os profissionais do setor público ligados às autarquias locais, aos municípios, mas isso, pronto, seria outra coisa. Recentemente, houve uma reestruturação do Estado e uma parte dos trabalhadores da tutela da arqueologia passou para outro ministério, para o Ministério da Coesão Territorial. Houve um processo chamado de descentralização. Então, parte das instituições que faz a fiscalização da arqueologia está na alçada de instituições ligadas ao Ministério da Coesão Territorial. E tem uma autonomia local, regional. A outra parte da tutela permaneceu com o Ministério da Cultura, que agora foi fundido a outros ministérios. Agora é Ministério da Juventude, Cultura e Desporto. É isso. Mas, fundamentalmente, em termos laborais, de questões laborais com os trabalhadores que são nossos associados, é com essas duas instituições, com esses dois ministérios que lidamos. Agora, há outras questões relacionadas, por exemplo, ao Ministério do Trabalho, não é? Que a gente pode lidar por exemplo, os trabalhadores têm horas sindicais, tem um determinado número de horas que podem não ser prestados no seu local de trabalho, mas podem ser prestados a serviço do sindicato. Aí a gente tem que falar com o Ministério da Cultura, mas são questões mais laterais. Fundamentalmente são esses dois ministérios que temos estabelecido diálogo. Não sei se era essa a pergunta, se fui ao encontro do que você havia perguntado. Raquel, entendi bem? Respondi bem? Ángel dice que sí, que está todo bien. Sí, sí. Vale, pues, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Pues vamos a despedirnos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Esperamos que vengáis en septiembre a la jornada final y estaremos en contacto durante todo este tiempo y después también. Muchas gracias de nuevo y muy interesante, la verdad. Olha, obrigado, graças. Graças. Foi um gosto estar com vocês e contem sempre conosco para a luta dos trabalhadores em Portugal, as lutas dos trabalhadores em Espanha, a luta dos trabalhadores no mundo, né? A luta Muchas gracias. internacional. Obrigado. Gracias. Seguiremos trabajando. Sí, hay que trabajar ahí por un manifiesto conjunto y ya sumamos. Gracias. Obrigado. Tchau, graças. Muchas gracias. Graças.